Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast da Rafus Press, Biblioteca Submersa. E hoje nós vamos falar na verdade, um autor que me agrada bastante, né? É um autor que eu gosto muito, contemporâneo, né? Como usual, não é muito conhecido, nem muito publicado. Não sei nem se já foi traduzido, eu creio até que não, provavelmente não. Mas eu pretendo traduzi-lo, né? Pretendo ano que vem trazer algumas obras desse autor. E queria falar um pouco sobre ele. As obras dele são escritas em inglês, estão relativamente disponíveis, né? Nos veículos online aí da vida e também nos marketplaces online e também nas editoras, né? Ele sempre publica para editoras pequenas e na verdade ele montou um grupo em torno de uma editora que é Snuggle Books. E eu estou falando do Brendan Connell. O Brendan Connell é um autor muito interessante. Ele é norte-americano, do Novo México, se não me engano. E ele tem uma literatura já desenvolvida há bastante tempo, desde mais de 15, 20 anos atrás, eu acho. Tem vários livros já publicados. Ele também chegou a publicar um livro NFT, né? Ele foi um dos primeiros autores a publicar material nesse formato enfim, esse formato de arte digital, né? Que você tem o certificado quando obtém lá o arquivo digital. Ele também está experimentando nessa seara. Então é um autor bastante, digamos assim, tem uma produção bem interessante e ampla que vai em várias direções, né? Acompanhando o perfil dele no Facebook, dá para ver que os pais dele tinham contato com Lawrence Ferlinghetti, enfim, o pai dele, acho que os irmãos também são artistas plásticos, né? E tiveram contato com essa geração beatnik, enfim, né? Dos anos 60, mas ele, digamos assim, como autor, ele vai numa direção um pouco diferente. Ele absorve algumas das experimentações beats, né, do Brautigan, do Burroughs, em prosa, mas ele vai numa direção, ele tem um outro alvo, digamos assim, outros alvos, né? Na verdade, ele desenvolve esses vértices decadentes que criam tempestades, né, furiosas, que são as próprias narrativas que ele constrói. É interessante porque, embora ele se vincule e ele esteja diretamente relacionado com o movimento neodecadentista, ali inaugurado por Justin Ises, ele forma, na verdade, uma espécie de Trinity, né? Trindade do neodecadentismo ao lado do Justin Ises e do Quentin C. Crisp. Mas, e cada um deles tem o seu próprio estilo e cada um deles tenta fazer algo que é muito curioso, que é um pouco até da proposta do neodecadentismo. Eles tentam escrever livros que são muito diferentes uns dos outros. Não por um motivo qualquer, mas simplesmente que eles podem fazer isso, né? É interessante essa proposta. E os livros dele, né, do Brendan Connell, tem essa natureza, né? Ele é por outro lado, um autor com muita erudição. Eu sinceramente não sei direito o que ele faz, se ele é um acadêmico, como o Louis Marvick ou George Bergunho, ou se, enfim, mas ele viajou muito, né? Viajou para o Oriente, ele mimetizou elementos do Oriente, como o Crisp. Por outro lado, ele esteve na Itália e ele pegou muita coisa da Itália em boa parte das obras dele, inclusive algumas que a gente vai falar hoje, e traduziu material, né, italiano. Ele recuperou, por exemplo, o Filia, né, que era o pseudônimo de... deixa eu ver como é o nome do autor. Ele fez a tradução de um pequeno Luigi Colombo, né, o Filia. Ele fez a tradução num pequeno trecho, né, do livro do Filia, que era um artista simbolista, né? Desculpa, simbolista não, futurista. Ele fez o Manifesto della Cucina Futurista com Marinetti, o próprio, né? Sumo sacerdote. Então ele recuperou esse autor e, enfim, pegou muita coisa da Itália, e não é só da Itália, sei lá, futurista. Ele pegou da religião, né, da questão do catolicismo na Itália. Ele pegou o cinema, ele tem o Clark, que é um livro que se ambienta na indústria cinematográfica italiana, especialmente, e que dizem as más línguas que o próprio Tarantino teve acesso e usou alguns elementos no Era Uma Vez em Hollywood. Mas enfim, o Brendan Connell
apesar dessa variedade de elementos e temas e até ambientações dos livros dele, possui alguns elementos comuns. Eu acho que o principal é uma percepção da narrativa muito mais irônica que o tradicional. Tanto é verdade que a última obra dele é justamente publicada, né? Saiu pela Tartarus Press, uma espécie de continuação do As Avessas, do Huysmans, né? Para o Connell, como era um pouco para os decadentes, e isso é o mais correto, e isso que me atrai muito, tanto nos decadentes quanto nos neodecadentes, e também em todas as épocas de decadentismo, né? De decadência da história, que sempre foram épocas muito ricas, né? Em termos de narrativa, de poesia, de arte, de uma forma geral, é justamente essa ironia que faz com que nada seja sagrado, né? Não existe olha, isso você não pode tocar, porque isso é muito original, muito bom, muito interessante e é sagrado. Não, isso não existe para os neodecadentes e não existia para os decadentistas, né? Então ele pegou o livro do Huysmans e fez uma continuação, como se fosse um filme, né? Fez uma sequel, ou uma prequel, chama sequel, né? E essa postura, no caso do Brennan Connell, ela atravessa, digamos assim, a própria percepção da construção da narrativa, que ele vai constantemente brincando, desconstruindo, alinhavando clichês e depois demolindo esses clichês. Então é uma leitura exigente, evidentemente. A tarefa do tradutor não é nada fácil com o Brennan Connell. Por outro lado, você tem que ter, pelo menos assim, entrar nesse universo referencial que ele vai construindo, mesmo que você não esteja familiarizado com todas as referências, isso nem importa tanto. O importante é você estar disposto a entrar nesse jogo, né? Que várias vezes, digamos assim, força a verossimilhança convencional, a verossimilhança, sei lá, de cinema, né? Aquelas que a gente estabelece rápido com um filme de ação, né? Não, as narrativas do Connell vão muito além disso. E elas forçam essa verossimilhança porque ele está constantemente forçando a própria construção da narrativa. Ele tem um aspecto em si mesmo que me lembra muito Thomas Pynchon, mas numa outra direção, que é essa autoconsciência do processo narrativo. Mas numa direção um pouco até diferente do Pynchon, porque é numa direção estética. O Brendan Connell, ele constrói quadros, tableaus, né? Então, vários momentos em prol da estética do quadro, né, que ele está montando diante do leitor, ele abre mão de todo tipo de coerência ou estruturação narrativa. Aliás, quando eu falo coerência, é coerência mesmo, não é só verossimilhança, né, como a gente vai ver em alguns exemplos aqui. Mas eu trouxe 3 livros dele que são, para mim, fundamentais. Vou pôr em ordem de leitura, né? Mencionei o The Life of Tomorrow, né, a tradução do Filia, do Luiz Colombo. É genial também. Achei uma peça futurista, tem uma sobrecarga de elementos futuristas na construção cenográfica, muito irônico até certo ponto e engraçado, né? Então também é uma obra instigante, embora bem breve, né? Bem curtinho. Mas o primeiro livro de Brendan Connell que eu li foi Cannibals of West Papua, que não por acaso foi o primeiro livro da Zagava. A Zagava estava começando, tinha acontecido algumas ocorrências ali que geraram a fundação da Zagava como editora. Até então a Zagava trabalhava em coedições com, na época, hoje Monte Abraxas, na época Ex-Occident Press, né? Então eles tinham até um logo que aparece no Infranoir, Zex, né? E o que acontece? Aqui o Brendan Connell, ele vai então inaugurar a Zagava como editora autônoma. E é uma edição lindíssima. Ela é muito simples, ela só tem uma ilustração de uma máscara, eu acho que lá da região da Papua, não é? E ele... A minha é o número 29, era grudado ainda, mas tinha assinatura do Brendan Connell. O meu tem assinada, né? A minha edição. E assim, o que chama a atenção nesse livro, e que é incrível, é simplesmente maravilhoso e muito bonito, é a capa, né? A capa é espetacular. A capa do Canibais da Papua Ocidental, ela é de uma textura, eu não sei exatamente identificar este papel, mas é uma textura
que lembra de longe um couché muito mais cru e grosso, parece um algodão. E essa textura, no fundo, ela tem um padrão de folhas, parecem folhas, né? E o que acontece? Parece que você realmente está pegando em um objeto feito de palha, sei lá, do meio da selva. Né? Você tem essa sensação de um objeto natural. Não é exatamente uma sensação de selva, porque a selva seria úmida, né? A capa teria que ser, sei lá, molhada. Não é essa a ideia, né? E aqui já tem um conceito genial, né? A ideia é justamente essa sensação de alguma coisa selvagem, silvestre, né? Alguma coisa fora da civilização. E é exatamente essa ideia que você tem quando você segura esse livro. Espetacular, né? Essa capa me levou a buscar novos materiais, assim, no início não, né, no início eu trabalhava só com transparência, que era o máximo que dava, mas eu comecei a me interessar em tentar transmitir uma certa textura, né, um certo tato, né, essa sensação de toque, para quando você segura o objeto, não só para quando você folheia ou, enfim, né, lê uma descrição ou tem uma imagem de mato, de céu, não. Que isso é evocado de uma outra forma que eu achei genial sempre, né? E assim, o livro foi lançado em 2015, né? Tem uma das introduções, assim, ele tem umas epígrafes, todos os livros do Connell tem, sobre os ministérios das minas e energias e dos mineiros. É uma coisa lindíssima que vale bastante para o Brasil hoje, né? E trata a história daquele que eu vou descobrir, eu leria depois, a primeira parte da história, que seria o padre Torturo, que também se torna o padre Máximo, né? São duas pessoas numa só. Não vou explicar isso, porque explicar essa ideia é um spoiler tremendo. Mas eu adianto que é uma narrativa, assim, brilhante, né? A genialidade do Connell é incrível. E, assim, é o que eu mencionei. Ela se passa na Papua Ocidental, né? Então é selva, é algo totalmente, toda uma ambiência fora do esperado. E nesse lugar existem acontecimentos de uma violência inaudita, assim, que quando você lê a primeira vez, eu acho que não tinha lido nada do Connell antes desse livro, você toma, não é bem um choque, mas toma um solavanco ali, porque a narrativa vai se desenvolvendo num sentido, digamos assim, com certos elementos não exatamente fantásticos, nem exatamente ocultos ou ocultistas, mas que transitam nesse universo com, de novo, bastante ironia. E aí, de repente, você tem uma representação de uma violência bochiana. Eu vou voltar de novo a essa ideia bochiana, que o próprio autor usa às vezes. Então, você tem uma violência bochiana, e aquilo te tira daquela sequência que estava seguindo, e aí você volta com mais intensidade ainda. Então, é uma leitura intensa, não é? Como eu disse, resumir esses livros é complicado, porque você acaba dando muitas ideias digamos assim, não só do plot, mas da própria narrativa em si, que ela depende muito dessas armações de plot, no caso do Brennan Connell. Isso é interessante também. Mas basta dizer que são dois padres que vão para missionários, mais ou menos, que vão descobrir essa região, uma região conflituosa, bastante conflito de terras entre mineiros. E esses dois padres vão viver, digamos assim, uma percepção desse universo radicalmente diferente, né? Um desses padres muito idealista vai sofrer horrores e vai ter uma transformação terrível. O outro padre mais cínico, evidentemente o herói, ele vai observar tudo um pouco, porque ele já esteve nesse universo infernal e voltou. Então ele vai meio que perambular por isso, né? Observar aqueles conflitos, aquela, digamos assim, aquela sede de sangue que vai se desenvolvendo ali. Literalmente sede de sangue quando eu digo isso. Então é um livro genial. Eu não sei como anda os direitos, né? Ele nunca foi lançado nem na versão paperback, né? Que o Jonas Plogger, o editor, costuma lançar. Eu sei que o Brennan Connell é um indivíduo bem chato para negociação de direitos, mas eu creio que a Rafus vai conseguir publicar um material dele aí tranquilo. O segundo material dele que eu li foi justamente a primeira parte do Cannibals of West Papua, que é The Translations of Father Turturo, Turturo, né? Onde você é apresentado aí essa figura desse padre
que é incrível também, né? Assim, existem ressonâncias nos livros do Connell de passagens da arte contemporânea e da literatura contemporânea, especialmente da vanguarda e do simbolismo decadentismo, que é uma espécie de vanguarda, né? No caso do Canibais do Oeste de Papua, são aqueles pintores que foram para esses lugares como a Papua, escritores também, o próprio Stevenson foi, né? As Ilhas Virgens e tal, para conhecer esses lugares, terminou fascinado por ele, por esse local e tal. Quando eu usa mais ou menos essa visão, ou esse tipo de mote, né, esse tipo de lugar comum, de uma forma absolutamente subversiva. No caso do Padre Torturo, são aqueles romances decadentes e mais ou menos simbolistas do início do século XX, ambientados no Vaticano com figuras religiosas, como especialmente subterrâneos do Vaticano, o Adrian de Sixtif, né, do Barão Corvo, que é muito, até tem alguns elementos em comum, né? Então, Le Cave do Vaticano, né, do André Gide, e o Adrian do Barão Corvo. Mas o que é essa história em si? Quem é esse Padre Torturo, né? Ele é um padre que tem, digamos assim, um projeto, uma missão, que ele mesmo se coloca depois de uma certa decepção com a própria, tanto com a hierarquia religiosa, quanto com a própria percepção de sagrado, convencional, não é? E aí ele parte numa jornada que, meu Deus, é incrível a carga de violência imagética e estética, né, que o Brennan Connell consegue nesse livro, né? Ele ao mesmo tempo é um livro que tem uma essência católica muito forte, tem vários elementos católicos, isso também é bastante preservado, né? Essa essência até de um certo fantástico católico que você vai encontrar no Bernanos, no Blois, não é? Mas aqui isso é tão subvertido, é tão absurdista. Tem um determinado momento, existe vários momentos que, como eu falei, ele constrói aqui tableaus, né, na grande tradição aí renascentista, tableau vivant, né? Então são tableaus, a narrativa perde um pouco o seu andamento para o autor construir uma imagem absolutamente enlouquecedora, né, que o leitor vai ficar com aquilo na cabeça um bom tempo, e a narrativa fica de lado por um tempo. É isso que interessa, essas imagens que ele vai construindo, né? E tem um determinado momento, digamos assim, o Padre Torturo, ele vai passar por uma grande transformação na metade do livro. Essa transformação, ela é realizada de uma forma, e assim, com um narrador, digamos assim, através do discurso direto e livre, né, um narrador onisciente, que entra na consciência desse padre, enfim, para narrar, descrever o que está acontecendo, que é uma das coisas, eu acho que mais violentas que já foi produzida em termos de, assim, em termos de narrativa, né, tanto cinematográfica quanto escrita. Porque o esquartejamento, por exemplo, é um ato de muita violência, como um esquartejamento, ele costuma ser representado usualmente pela ideia de que você vai, enfim, de alguma forma mecânica, arrancar os membros do supliciado. E isso é muito difícil escapar disso. Mesmo o filme mostra isso de fora, não é? E a literatura tem uma vantagem nesse sentido, que é a sinestesia. É a possibilidade de transitar entre os sentidos através da linguagem, da metáfora. E isso o Brennan Connell faz com uma destreza. Eu só posso adiantar, não quero dar, como falei, spoiler, porque é um momento crucial do livro. Eu só posso adiantar que ele constrói uma espécie de Jardim das Delícias Terrenas do Bosch, inversão, quer dizer, a parte do inferno, inversão livro, não é? E é um momento espetacular, porque são figuras, ele mesmo fala, são figuras do, né, você começa a ter no livro figuras do Bruegel, do Bosch, circulando, né, como se fosse uma dança da morte. O livro se transforma, né, aquela estrutura narrativa que é rigorosa, é bem rigorosa, ele constrói uma estrutura narrativa rigorosíssima, ela vai deslizando na direção de uma direção lisérgica,
que num determinado momento você parece que você está realmente lendo um livro surrealista, mas que não é surrealista, não se propõe a surrealismo, ou você está diante de um quadro do Bruegel ou do Bosch, daqueles renascentistas que produziam danças da morte e essas visões do sacro, do infernal, do profano, do celestial, meio que unificadas em trípticos, às vezes até em imagens únicas. É simplesmente uma das grandes criações da narrativa contemporânea. Nunca vai ser adaptado, duvido que seja, né? Precisava de um diretor com coragem. Os grandes, é tipo o que adaptou É Difícil Ser Deus, né? Dos irmãos Strugatsky, o Alexei German já está falecido. Ele até poderia adaptar, seria uma boa opção. Por último, bom, o Parto Tortura eu li pela edição da Snuggle, né? Já é a casa editorial padrão atual do Brendan Conner. E por último, é um livro que eu ainda estou lendo, ele é difícil de ler, é o Metaferomenoi, do próprio do Brendan Conner. É uma narrativa complexa que tem uma história curiosa. Ele seria publicado pela Ex-Occident Press numa espécie de box, porque ele tem umas 300 e tantas páginas, 300 páginas. Só que, como eu falei, provavelmente o queridíssimo Dangueto atrasou. O Brandon ficou puto, começou a cobrar e tirou o livro, né? Ele só publicou o primeiro livro, que hoje é bem raro, o primeiro livro, né, dessa série, saiu pela Mount Abraxas. E aí o Brandon publicou pela Snuggle nessa versão final, convencional, livro convencional, né? A capa muito bonita, parece que é do irmão dele, até coisa meio biológica, assim. E o que é o Metaferomenoi? É um livro que obedece uma lógica narrativa de non sequitur. Como é isso? Existem personagens diversos, existem registros diversos, não é? Mas não é um caos absoluto. O Brendan ele vai tentando tecer uma espécie de construção irônica da identidade do sujeito atual. Né? Essa é uma narrativa que se passa nos dias de hoje. As outras narrativas são um pouco, como eu vou dizer assim, atemporais. Tanto o Padre Torturo, não é? Tanto que inicialmente foi escrito em lira, né? Depois mudou para euro e tal, quanto o próprio Cannibals of West Papua. Esse aqui não, é contemporâneo, e a ideia do Brandon é construir um pouco como é que a nossa própria autoimagem, né? É um projeto ambicioso, mas em narrativa isso é possível. Então ele vai variando os registros, e tem de tudo aqui. Tem filme, assim, roteiro, que seriam roteiros cinematográficos, muitos de péssimo gosto. Tem narrativas sentimentais, tem poesia em prosa, tem descrições ultraviolentas de assassinatos, de crimes e de crueldade em geral. Tem de tudo, não é? E isso vai construindo, né? É como se aqueles elementos de tableau tanto do Cannibals of Papua quanto do padre da tradução, né, do Padre Torturo, se transformassem no próprio livro. E a narrativa ela se transforma numa espécie de eixo, de vértice, realmente, muito tênue, que vai segurando digamos assim, esses pontos, né, e construindo arestas. É uma experiência difícil, não é uma experiência fácil, mas eu recomendo para todos. Né? É uma leitura exigente, mas que te dá uma recompensa bem razoável no final. Né? E é óbvio que se ele está construindo a nossa essência pós-moderna, essa essência é aquilo que era o subtítulo do livro quando ele tentou, né, inicialmente a ser publicado pela Mount Abraxas, né, como eu falei, até ele brigar, né, com o Dangueto. É uma espécie de odisseia de vício, crime e morte. E sexo. Enfim, esse é o Brendan Conner, breve, espero, traduzido, né, para o português, ou por mim mesmo, ou por um tradutor bastante competente. A gente tem vários na Rafus Press, né? Alguns residentes, outros a gente pode contratar e tudo mais, vamos ver. Mas esse autor com certeza tem que ser trazido para o português, tem que ser traduzido porque ele precisa ser mais conhecido, porque é uma ficção
que vale a pena, né, ser conhecida, ainda mais quando a gente vê tanto material, especialmente audiovisual vagabundo, né, fazendo um sucesso gigantesco. É bom ter outras coisas aí como contraponto. Então é isso. Um abraço a todos e até a próxima.